os leitos a serem credenciados, eles têm que estarem prontos e a instituição tem que comprovar a estrutura física, se ela está ou não adequada, tem que comprovar a existência de equipamentos serem habilitados, medicamentos e também alvará sanitário. Então, essas condições, elas são imprescindíveis, elas não podem jamais serem desatendidas, né? E nós temos, além de tudo, nós prestamos contas, não só para a Câmara de Isaías, mas também para o Ministério Público Estadual e Federal. No início do mês agora, nós vamos prestar conta de cada centavo, de todas as ações que nós fizemos. Tudo. É muito complexo. Eu sempre fui muito prático nas minhas ações. Em tudo que eu fiz na vida, eu tive que ser muito prático, nunca tive muito tempo para ser mais burocrático e menos prático. E o que vale nessa hora é sermos práticos. Sermos práticos. Num plano de contingência que previa 105 leitos para a UTI. Pelo que aí está em andamento 10 leitos em Unaí, 10 em Patrocínio, 10 em João Pinheiro, desculpe, Patrocínio não faz parte da nossa macro-região, 10 em São Gotardo, 30 leitos, mais 10 no regional, 40 leitos. E se tivéssemos mais 10 no São Lucas, 50 leitos. Mesmo assim, a gente não atenderia 50% da necessidade. Ou seja, se a gente cumprir tudo isso, nós não vamos atender 50% da necessidade prevista. Né? Leitos clínicos, menos ainda. Né? Então, não é fácil, é uma situação muito fácil. Na verdade, quem está na ponta, com maior peso nos ombros, são os municípios. Os municípios que têm que se virar, os municípios que têm que arrumar o espaço, o município que tem que conseguir, né, igual nós estamos aqui, de forma emergencial, criar uma ala na UPA, que ainda não tivemos mais óbitos por falta de atendimento devido a essa ala na UPA, que lá nós temos 5 leitos clínicos, com 8 ambulatoriais, e que não ficou vazia nem um dia. Nós vamos, inclusive, aumentar mais um consultório médico para atender aquela demanda. Foi a única forma de imediata que nós encontramos. Estamos trabalhando de segunda a domingo, está aqui a Miriam que acompanha, né, sem desligar o celular, correndo para montar o nosso hospital de campanha. Inclusive, gostaríamos de ter mais leitos com respirador no hospital de campanhas, e até pleiteamos isso, porque lá nós temos condição de ter, de imediato, 9 leitos com respiradores. O nosso hospital clínico, ele não pode, nosso centro clínico não pode ter leitos de UTI? Pode sim, apenas eu entendo que pode. Não vai receber o faturamento do Ministério da Saúde. E outra informação importante aqui. Sabe quanto que o Ministério da Saúde paga de diária de leito clínico para Covid? R$ 1.500 para no mínimo 5 dias. Se o paciente ficar 5 dias, paga R$ 1.500. Essa informação que a Miriam levantou para mim, antes de vir para cá. Se ficar 15 dias, paga R$ 1.500. Mais 1.500. Então, um paciente que ficar acima de 5 dias, 10 dias, isso não cobre. Não se monta um hospital rápido igual o povo. Só de medicamentos na UPA para Covid, nós fizemos uma aquisição de mais de R$1 milhão. Não é barato. Saúde não é coisa barata. Vocês têm a noção do que é um serviço 24 horas, de segunda a domingo? Saúde é coisa cara. Saúde não é coisa barata. Está aqui os administradores do hospital que sabem. Saúde não é coisa barata. Médico 24 horas. Na UPA nós temos, para Covid, médico 24 horas, enfermeiro 24 horas, nós temos fisioterapeuta, nós temos técnico de enfermagem, temos que ter vigilante, temos que ter gente de limpeza 24 horas, alimentação para o pessoal 24 horas, lanche, energia. Domingo queimou um ar-condicionado na UPA. Tivemos que correr para arrumar alguém, sair correndo do raio-x. Raio-x, se a temperatura atinge a 26 graus, o raio-x não funciona mais. Pelo menos o da UPA é assim. Tá? E então, correr para arrumar um ar-condicionado. É muito difícil. Questão de COVID tem que ter um fluxo
um fluxo de atendimento, um fluxo de trabalho, até entrada e saída do funcionário é diferente de um hospital comum. E nós temos vários entradas, fizemos um chamamento público. Agora, na hora de contratar, nós já tivemos dois enfermeiros, se não me engano, 2 técnicos de enfermagem que estão aguardando resultado com suspeita de Covid. Nós já temos 4 a menos e mais os outros que desistiram. Então, muito complexo. A questão está aqui o doutor Jadir, que pode complementar. Para a gente habilitar esses leitos, primeiro tem essa questão judicial, que a gente tem que se ater a ela, porque o São Lucas, até por determinação judicial, né, vai ter que trocar o CNPJ. Ao trocar o CNPJ, o município vai ter que realizar firmar um novo contrato com o São Lucas. Aí muda-se os atores da relação jurídica, vai mudar, de Funam para São Lucas. Então tem todo um procedimento, os requisitos que tem que atender, que inclusive eu gostaria que o doutor Jadir pudesse falar sobre isso. Presidente, eu estou à disposição para perguntas. Antes só do Jadir falar, deixa eu só ler aqui um ofício que a vereadora me mandou, e eu havia me esquecido, peço desculpa, até aqui a assessoria dela, viu? Prezado vereador presidente da Comissão de Saúde de Patos de Minas, paz e bem. Devido ao longo tratamento a que me submeto em consequência dos cânceres que me acometeram, a minha imunidade é muito vulnerável, impossibilitada-me, neste momento, pela pandemia, de participar de reuniões em recintos fechados. Justificando a minha ausência, faço-me representada pela minha assessora Gabriela Novas, que está incumbida de me informar tudo o que for definido. Cumprimentando a todos, peço-me desculpa. Um abraço, vereadora Edmê Erlinda de Lima Velar. Doutor Jadir, Maíra, deixa só o doutor Jadir complementar, tá certo? E aí, eu gostaria, assim, eu não sei se você vai responder o que o Carlos falou, mas eu gostaria, é só complementar, não é responder, né? Porque aí é para a gente ouvir primeiro o Rafael, então, porque vocês estão vendo como é que está ficando um imbróglio já, né? Está sempre assim. Então, isso que é importante para que vamos ouvir as 3 partes e ver aonde está e como que nós vamos resolver, então, o problema. Então, vamos com o doutor Jadir. Está certo, doutor? Boa tarde a todos. Realmente é um imbróglio jurídico bastante complexo, como disse o secretário de Saúde. A última decisão, questão do contrato, a intenção era fazer a contratualização com o Hospital São Lucas e fazer um anexo dessas questões, desses repasses que seriam para a Covid. Isso a gente, só para fazer essa contratualização, tem um imbróglio Funam São Lucas. Hoje, o Quinés está no nome da Funam. E tem uma determinação judicial, inclusive, hoje tem depositado 4.900.000 judicial destinado ao Hospital São Lucas para a Covid. O juiz condicionou esse repasse a que o São Lucas faça a transferência do Quinés, da Funam, para o São Lucas. Somente com essa transferência que poderá ser feito o repasse. Então, nós estamos diante de um imbróglio muito maior do que parece. Como que o município vai fazer esse repasse sem essa efetivação do Quinés? Está a depender disso. Os recursos estão disponíveis para preparação para a Covid. Se o São Lucas não conseguir ou não houver meios para fazer isso, fica impedido dessa prestação de serviço indiretamente, porque como vai prestar se o município não tem como pagar? Os próprios os serviços prestados no mês passado foram feitos também mediante depósito judicial, porque o Hospital São Lucas não tem condição de fornecer a documentação, a nota fiscal da prestação de serviço, em função de a habilitação está no credenciamento está no nome da Funam e sendo ele o prestador de serviço, não tem como emitir as notas. Então, esse é o imbróglio maior. Falta de condições do Hospital São Lucas para, juridicamente falando, para ter essa contratualização com o município de Patos de Minas. Bom, aí eu vou agora então passar para o
administrador do Hospital São Lucas, o Rafael. E aí daqui a pouco nós vamos fazer a cariação. Tá? Para ver como é que nós vamos fazer então com isso. Rafael. Bom, boa tarde aí ao Vicente, né, o nosso novo presidente, minha querida Beia, Isaías, seu secretário, demais. Primeiramente, eu quero fazer alguns esclarecimentos quanto a essa questão de faturamento, quanto a essa questão de habilitação, credenciamento e afins. Dr. Jadir acabou de afirmar aqui que os depósitos para o Hospital São Lucas já vinham sendo feitos por via judicial. Apenas um adiantamento, né? Quem sabe, trabalha no SUS sabe que ele fatura a cada 60 dias, então o dinheiro que a gente está recebendo agora é relacionado a abril. E para que se a gente conseguisse manter e viabilizar a questão do Hospital São Lucas, a gente estava fazendo esse pedido judicialmente. Outra questão importante a ressaltar, Isaías, é que se o Hospital São Lucas ainda se mantém como FUNAM, foi por uma ordem do Tribunal de Justiça. Quando o negócio entre Sérgio Piau e Rui Muniz não deu certo, que foi levado ao conhecimento do Judiciário, o Judiciário então determinou que se continuasse FUNAM, Fundação Educacional Alto Médio São Francisco, e que o Dr. Sérgio Piau viesse a ser o administrador judicial dessa empresa. Com os últimos acontecimentos, nos quais está aqui a Miriam, que tem esse conhecimento, o próprio Dr. Carlos tem esse conhecimento, a gente estava emitindo as notas fiscais, que eram emitidas em nome da FUNAM, né? Todos aqui sabem que uma empresa não consegue fazer isso se realmente ela não tiver poder e acesso para isso. Só que o pessoal da FUNAM tem um acesso a elas e cancelava. Toda vez que a prefeitura ia fazer o pagamento, essas notas eram canceladas. Nós fizemos isso por 2 vezes. Teve uma vez que eu e a Geni comparecemos na cidade de Pirapora, inclusive eu peticionei, tudo com base nas ordens judiciais que tinha. Pirapora mudou o acesso, só que eles continuaram a cancelar a nota, até que eu falei com o Sérgio que não teria outro jeito a não ser a gente acionar a justiça, para que se resolvesse e colocasse fim o pior negócio que Patos de Minas já visualizou, que foi esse arrendamento. Eu não me canso de dizer isso. Superado isso, o doutor Marcos colocou agora por vez fim na FUNAM em Patos de Minas. A decisão dele, resumidamente, ele falou assim, olha, tem 90 dias para mudar ou CNES ou CNES, que é a mesma coisa, só expressões diferentes, e retornar ao CNPJ originário do Hospital São Lucas. Essa ação ela já foi feita. Na semana passada, quinta e sexta, eu já estive em contato com a Miriam, que é a responsável por fazer essa atualização inicial, e a Miriam está fazendo o processo. É um processo que não é demorado, mas também não é algo tão rápido. A gente espera-se que entre o fim da tarde de hoje e amanhã, por exemplo, o CNES já esteja sob controle do Hospital São Lucas Limitada, né? Então é importante esclarecer essa questão. Um segundo detalhe, o Dr. Carlos ressaltou muito bem aí que hoje, para funcionar essa questão do Covid, a gente precisa de recursos humanos, medicamentos, equipamentos, alvará sanitário, insumos e etc. O Hospital São Lucas não vai contratar nenhum funcionário se não tiver a certeza que o Covid vai. O Hospital São Lucas gostaria de saber quais são os medicamentos que são necessários para tratamento Covid. Nós estamos vendo na mídia aí, a Organização Mundial da Saúde, ninguém sabe. A cloroquina, não se comprovou o uso. Imagino que quando o senhor fala desses medicamentos, eu deve estar falando rotineiro, um soro, né, uma agulha, algodão, esses insumos que são básicos, né? Isso aí, a gente só vai aumentar a demanda dele de acordo com a demanda de pacientes. Um terceiro tópico aqui, equipamentos. Os vereadores estiveram lá no hospital e viu que os equipamentos estão apostos em cada leito, né? Tem um respirador, um monitor para cada leito de uma área que já foi um CTI anteriormente, que quando o Sérgio ampliou o hospital, ele resolveu levar para outro local. Essa área, inclusive, a GRS está aqui, ela pode confirmar essa situação, ela está credenciada e habilitada. Se algum dia a gente quiser mudar o CTI de lugar, eles já estão lá. Entretanto, uma coisa é muito verdade. O custo operacional do São Lucas pós-Covid, Isaías, mesmo não recebendo nenhum paciente, ele aumentou em quase 40%. Por quê? Tudo subiu. Essa máscara aqui que eu estou usando, que é a PFF2, essa máscara custava R$3 a unidade, ela foi para quase R$40. Comprovo isso via notas fiscais. Infelizmente, no hospital não pode ser utilizado essas máscaras caseiras que a grande maioria aqui está utilizando.
E não tem outra chance. Se você não compra, a vigilância sanitária vem em cima e autua, existe multa, o COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, vem em cima da gente. Ou seja, existe todo o risco que se envolve. Nós aumentamos em quase 40% o nosso custo operacional e o nosso faturamento caiu, como caiu em todos os hospitais. A maternidade ficou ociosa, o neonatal teve uma demanda reduzida, só a hemodiálise que continuou, porque os pacientes eles são crônicos, então uma diálise que eles ficam sem fazer, eles vão ter problemas sérios, vão ter complicações sérias. Diante disso, a gente reuniu a primeiro momento com a GRS, com a Superintendência Regional de Saúde. Anteriormente, nós já estávamos em conversa com a Denise, que o Carlos veio a suceder, e já estava mais ou menos se delineando para que o hospital viesse a assumir esse posto. Até teve uma época, foi de 26 de março a 26 de abril, que o Hospital São Lucas parou 10 leitos para atendimento do Covid. Foi logo quando estava no começo. Nós ficamos 30 dias recebendo a IH normal. Nós tivemos 2 pacientes, apenas um veio confirmado, a confirmação dele veio bem depois que ele já tinha ganhado até alta, lá da cidade de São Gotardo. E eu até comuniquei à GRS que era impossível a gente manter o custo operacional da forma que estava. Eu tenho que pagar um valor um pouco melhor para o médico, em virtude do risco. O regional está pagando quase o triplo para o valor de um plantão. Nós estamos vendo aí a UPA fazer chamamento público para gestor de faturamento. Está quase R$4.000 o salário, mais benefícios. É humanamente impossível, Isaías. A gente tem que entender que o São Lucas ele só recebe aquilo que ele produz, aquilo que ele fatura. Não é igual, por exemplo, a UPA, não é igual o próprio regional, que o regional tem quase 1.000 funcionários. Atendeu, faturou bem, não faturou, amém, o dinheiro vai cair na conta da mesma forma para suprir as necessidades. Então, real... 10 milhões. E eu tenho certeza que o faturamento, quando vai se apurar do regional, se brincar, chega em 3, 4 para falar que foi muito. Milhão, né? Então, assim, é muito, Isaías, o SUS está muito deficitário, é uma conversa longa, uma conversa, como se diz, que deveria se envolver gestores estaduais, gestores federais, para rever, inclusive, a questão da tabela SUS, mas eu vou se ater a isso que você pediu. O Hospital São Lucas hoje, ele tem a condição, o senhor secretário visitou o hospital, você esteve, a GRS visitou, a início foi passada essa possibilidade, a GRS ventilou isso, de uma possibilidade de tentar a cessão de 10 leitos, 10 aparelhos respiradores e monitores. Depois o Estado encontrou uma certa dificuldade, porque está em escassez esse tipo de produto no mercado. Na sequência, a GRS nos perguntou da possibilidade de parar 10 leitos de CTI. A início, a gente tinha falado dos 10 leitos de CTI adultos, só que quando nós fomos fazer uma análise técnica, nós vimos que o neonatal estava com menos pacientes do que o adulto. E a gente pensou, olha, é mais prático e mais prudente a gente desabilitar 10 leitos de neonatal, que não tem demanda, do que de CTI adulto. CTI adulto, o pessoal está aqui, a Miriam está aí, a gente fez um esforço, Isaías, muito grande para retomar a oncologia. O doutor Diogo voltou, a doutora Renata, e nós não achamos prudente parar a oncologia depois de tanta confusão, de tantas delongas para que ela voltasse. E juntou as outras enfermidades. Então, a gente achou prudente fazer isso. Nós encaminhamos um ofício para o doutor Carlos, foi protocolado na Secretaria de Saúde. Na sequência, a gente deu conhecimento à GRS desse ofício. E o que eu posso dizer é isso, que o hospital está à disposição, ele está pronto para receber. Evidentemente, volto a ressaltar, eu não tenho recursos humanos. Se você me falar assim, vocês vão habilitar hoje, vai iniciar hoje, não tenho condição. Porque eu preciso de contratar uma equipe, eu preciso de minimamente treiná-la. Nós vamos gastar aí na casa de mais ou menos até no máximo uma semana, até que realmente entre em operação. Evidentemente, se forem leitos gradativos, começam um amanhã, daqui 2, 3 dias vem mais 2, aí é outra conversa, já dá sim para começar a pensar nessa situação. Só que também eu vou ressaltar uma coisa, é humanamente impossível o Hospital São Lucas, que a início nós recebemos R$472, não é isso, Miriam? Por um leito de UTI. É humanamente impossível o Hospital São Lucas ou qualquer outro hospital do SUS, e eu desafio, a pegar esse leito de CTI e bancar um leito de Covid.
Aí, início, o Estado falou que pagaria R$800, aí o Ministério da Saúde veio com 1.500, 1.600, não sei, depois voltou. E assim, foi igual numa reportagem na NTV, eu disse, a todo momento o Estado republica uma orientação, o Ministério da Saúde mandou a nota técnica, uma portaria é republicada. Então, nesse momento que a gente está conversando aqui, não pode reverter. É bem provável que daqui a 5 minutos alguém aqui já levantou, opa, o Ministério da Saúde já autorizou a reverter. Porque é uma situação nova, é uma situação atípica, ninguém conhece esse tipo de situação. O que eu tenho sempre proposto, a Fátima do Conselho está aqui, a gente já se conhece há um certo tempo, é que o município de Patos de Minas, o Hospital São Lucas, tente iniciar uma nova fase. Acho que isso é importante para todos os serviços, já falei isso para o Dr. Carlos algumas vezes, já convidei ele aí no hospital, né? Mas o Dr. Carlos vira e mexe, a gente conversa, eu sempre falo com ele, os lados são os mesmos, ele quer que o município faça o serviço, o município quer que a gente faça, e a gente quer fazer o serviço, e acho assim, que nós estamos nos esbarrando, nos estresses do dia a dia, assim, nas mínimas, o doutor Jadir está aqui, o Carlos também, um grande advogado, assim como o Carlos quer sair da secretaria ao fim do mandato, com o nome limpo, sem margem para processo, como o prefeito, o doutor Jadir também quer isso, os vereadores, todo mundo quer. Eu também não quero, Isaías, a minha passagem no Hospital São Lucas, temporária ou não, eu não quero sair do Hospital São Lucas e falar assim, mais criei problemas do que solucionei. Acho que um administrador ele vem para solucionar os problemas. E nós estamos aí abertos. Acho que o doutor Carlos ponderou aí a questão, por exemplo, de um alvará sanitário. Nós já estamos em negociação e em conversa com a vigilância sanitária. Só que nós temos que lembrar que está tudo parado. A vigilância sanitária me exige, por exemplo, a reforma de um telhado. Como é que eu vou reformar um telhado se a empresa que reforma está parada? Eu não consigo. Ok? Isaías, me permite só aqui passar algumas informações sobre o que falou, mas primeiro deixa a Maíra, né? Que ela... Oi, deixa eu passar para a Maíra, porque a Maíra faz as colocações dela, e aí nós já vamos começar para o debate mesmo, para as perguntas e respostas, ver se pode ou não pode contratualizar com o município e o hospital com essas pendências. Parece que eu entendi que realmente, se não tiver isso, não tem jeito desse leito de Covid vir. Para o regional, eu também entendi que ela falou que não tem jeito mais de vir, ou vem São Lucas, ou então não vem de jeito nenhum, né? Porque aí nós podemos, então, falar isso para a imprensa, porque na imprensa sai toda hora uma coisa, que os leitos chegando, aí nós vamos falar uma mesma língua e uma coisa só. Não, então não vai vir mais leito Covid para Patos de Minas. Bem, só queria complementar algumas informações, qual a perspectiva de leito de UTI que a gente tem, né? Além dos que o Carlos falou. Chegaria a 70, tá? Considerando que um NAI no Hospital Municipal também pode ter 10, Paracatu 10, tá? Então, considerando os 10 do São Lucas, nós teríamos 70, muito aquém ainda da necessidade realmente, né? Só esclarecimento sobre a questão do alvará, numa habilitação normal, em tempos normais, né? É uma exigência. Nessa situação de pandemia, eu até mandei uma mensagem para a Vigilância Sanitária para verificar, porque na portaria não consta, né, essa exigência. Tem um roteiro da Vigilância Sanitária Estadual que menciona, mas o que foi dada a orientação? Gente, estamos em tempo de pandemia. Toda situação atípica, ela pode ser analisada pelo Centro Estadual, né, de Apoio Operacional, que é o COIS Minas, tá? Gente, em tempos normais, vocês acham que um centro clínico poderia virar um hospital? Não, não poderia. E nós conseguimos, né, que essa mudança fosse feita do centro clínico. O centro clínico ele só tinha um caráter ambulatorial. E foi possibilitada a conversão dele de maneira simples, porque para a conversão numa maneira rotineira, seria exigido dele as condições para ele ter um caráter hospitalar. E não foi exigido, foi uma mudança muito simples, né? A Miriam está aqui, ela pode falar. Então, nós estamos em tempo de exceção, em tempos de pandemia, tá? Eu acho que isso é uma situação que a gente tem que ponderar. A gente pode formalizar, né, isso, solicitar
ao COIS uma definição, mas eu acho que tudo tem que ser analisado se essa for realmente a nossa opção, né? Sobre a questão do centro clínico, a inclusão dele, né, já foi, nós, enquanto regional, a gente não, como Isaías falou, a gente também quer procurar soluções e a gente não quer apontar o dedo, a gente quer simplesmente achar soluções. Então, se o centro clínico é um lugar bom, se vai atender a nossa população, por que não? Vamos sim, vamos colocar ele no nosso plano. A gente tem buscado informações, tá? O Ministério já falou que não vai habilitar UTI em hospital de campanha. Nós pesquisamos junto ao Estado se poderia ter um complemento estadual, pensando nisso que o Carlos falou, né, que o município vai arcar, né, financeiramente, já que não tem um financiamento diferenciado. As questões de UTI, a gente pode analisar com a equipe técnica, né, pode alguém da superintendência, a gente tem base assistencial. Se esse for, né, o mesmo sabendo que o Ministério não vai habilitar, mas não, nós queremos arcar com isso, né, e a necessidade, eu entendo que um pacto para o município é um município que realmente fica com ali está na linha de frente, né, e é o executor, a gente entende isso, mas em momento nenhum nós do Estado queremos ser empecilho, a gente quer ser uma fonte articuladora e para fazer essas movimentações, tá? Então, vamos conversar com a equipe técnica, ver se tem a possibilidade de incluir ele no plano, né? Porque só como UTI, ele já está no plano como leito clínico, só que o Ministério já sinalizou que não vai ter esse financiamento e habilitação para leitos de UTI em hospitais que não são hospitais, né? Então, isso é uma questão também que a gente precisa ponderar. Então, era só essas considerações. Quanto que, para você fazer as suas considerações aí também, Carlos, eu já vou fazer uma pergunta. Quanto que a União gastou, o município e o Estado até agora, com Covid em Patos de Minas? A União nos passou um instantinho, são tantos números, tantas planilhas. A União nos passou R$ 3.924.501,12. O Estado não nos passou nem um centavo. Até então. E quanto à questão, mais alguma pergunta ou posso comentar os outros questionamentos? Então, a União passou esse valor. Eu tenho aqui de 3.924.000, a Câmara fez uma devolução de 1,5 milhão. O Ministério Público Federal nos fez um repasse de R$ 302.285,06. Até agora nós temos um saldo referente ao repasse da Câmara de R$ 279.411,96. Nós temos um saldo do recurso repassado pelo Ministério da Saúde de R$ 1.431.725,87. Do recurso repassado pelo Ministério da Saúde, nós temos um saldo de R$ 87.366,45. E temos também um saldo aqui da Câmara de 200 do recurso que a Câmara nos passou, de R$ 279.411,96. Até agora, o valor empenhado, porque nem tudo ainda foi pago, porque isso depende da emissão da nota final, R$ 5.246.385,41 nessa estrutura, sendo que parte desse recurso foi utilizado também na montagem da estrutura da UPA, que já está, inclusive, sendo ampliada. Quanto à questão do alvará, há, inclusive, uma ação do Ministério Público, né, doutor Jadir,
relativo a isso. Já existe essa ação, inclusive, do Ministério Público em relação à ausência de alvará do Hospital São Lucas. Quanto ao hospital de campanha, nós iremos atender todas as exigências sanitárias. Todas as exigências sanitárias. E tem toda uma questão jurídica, nós não temos, pelo contrário, nós queremos mais leitos, queremos que habilite os leitos, porém nós não podemos fazer nada fora da legalidade. Bom, então eu vou fazer a primeira pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta que já responde aqui, já eu acho que você vai responder o que eu vou te perguntar. O Hospital São Lucas desconhece essa ação do Ministério Público, só para constar, viu? Ok. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A ação é contra o município, o doutor Jadir, inclusive, atua nela. Então eu vou fazer a primeira pergunta. E eu peço assim, que vamos nos ater direitinho para a gente poder não fazer as perguntas repetidas, tá? Bom, então pelo que eu entendi aqui, não precisa de alvará nesse momento da pandemia agora para a habilitação desses leitos. Se não habilitar no São Lucas, no regional também não será habilitado, e também o Ministério da Saúde diz que em hospital de campanha não vai habilitar os 10 leitos de UTI ou mais. Deixa eu só terminar a pergunta, que aí você fala. E se para poder, então, ir para o São Lucas, tem que fazer um aditivo ou um novo contrato, no contrato já existente, ou se não existe contrato, ou se tem como fazer um contrato lá com o hospital, somente na questão Covid, para atender, para a gente não perder esses 10 leitos Covid. Porque aí agora você chega numa conclusão, a doutora está aqui, jurídica de lá, o doutor jurídico daqui está aqui, o secretário também é um doutor, nós vamos ver se pode ou não pode. Porque um está falando que pode, outro fala que não pode. Vamos lá, Maíra. Ô Isaías, primeiro, eu não falei que não pode.